Membro da Igreja Batista da Aliança em Santa Cruz, no Rio de Janeiro, Gabriel Fonseca dos Santos tem 24 anos e desde os 9 anos integrou os Embaixadores do Rei, onde, no acampamento em 2011, sentiu-se vocacionado e pediu a Deus para direcioná-lo a um campo missionário. Em 2015, após conhecer o projeto Radical Amazônia, durante a campanha da Junta de Missões Nacionais, Gabriel percebeu ter encontrado o lugar certo. Então, em 13 de fevereiro de 2016, partiu para Manaus com a certeza de estar no centro da vontade de Deus. Atualmente, Gabriel é aluno do Programa de Formação Missionária do Projeto Amazônia e, com o missionário Alberto Tomás, atua como missionário plantador de uma igreja na comunidade ribeirinha do Caiambé, no município de Tefé. Bom dia, povo de Deus! Bom dia, juventude multiplicadora! Graça e paz, queridos irmãos. Eu estou muito feliz, muito animado, porque eu estou aqui com a minha família do Projeto Amazônia. Pastor Marcos trouxe a família dele lá de Moça Bonita. Eu trouxe a minha família da Amazônia. Fique de pé, a família Amazônia. Também estamos... Fique de pé, continua aí. Estamos com a família Radical Brasil. Cadê os Radicais Brasil? Radical Sertão, Radical Cerrado, Radical Sul. E, amados, para nós, radicais, estar aqui no Multiplique é um privilégio. E hoje estar falando a vocês, queridos líderes da nossa denominação batista, queridos líderes do cristianismo no Brasil, é um privilégio para mim. Esses jovens que ficaram de pé, nós somos a resposta de oração dos batistas brasileiros para poder multiplicar discípulos em nossa nação. Esses jovens é a sua resposta de oração. Esses jovens irão multiplicar discípulos. Nossa vida aqui, ela passa. E nós precisamos passar a visão. Então, você que é jovem, pegue a visão do seu líder. Você que é pastor, passe a visão para os jovens da sua igreja. E hoje eu quero compartilhar com os irmãos o tema... Deixa eu ver se está ali. É que eu estou novo nisso aqui. O tema que eu quero compartilhar com os irmãos hoje é improváveis, transformando pessoas comuns em líderes extraordinários. Durante a história, durante todo o relato bíblico, nós vemos que Deus usou pessoas improváveis, e principalmente pessoas comuns, pessoas tão simples, e fez dessas pessoas líderes extraordinários, líderes que contribuíram para que o reino de Deus chegasse em nossas vidas hoje. E nós não devemos negligenciar esse compartilhar do reino de Deus. E eu quero que os irmãos abram sua Bíblia ou acompanhem pelo telão, no livro de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 14 ao 20. Diz assim: depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia, proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram suas redes e os seguiram. Indo um pouco mais adiante, viu num barco Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, preparando suas redes. Logo os chamou e os seguiram, deixaram seu pai Zebedeu com os empregados no barco. Oremos ao Senhor. Pai, nós te agradecemos por tudo que ouvimos até aqui. E Deus, nessa manhã nós te pedimos a Deus que o Senhor venha falar aos nossos corações por meio da sua palavra. Porque nós sabemos, Deus, quando a Bíblia fala, é o Senhor quem fala. Então fale conosco, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amados, o Marcos, quando escreveu o Evangelho, ele teve o propósito, o objetivo de falar às pessoas de Roma os atos de Jesus, as ações de Jesus. E quando nós olhamos no Evangelho, ele coloca vários atos, várias ações que comprovavam que Jesus Cristo era o Messias prometido por Deus. E é incrível ver que Marcos, ele atentou para colocar o início do ministério de Jesus no Evangelho, logo no capítulo 1. E vemos que Jesus começou o seu ministério chamando pessoas comuns, chamando pescadores, chamando pessoas simples daquela região da Galileia.
E é incrível também olhar para a história e ver que durante todo esse tempo, Deus sendo o Senhor da história, Ele chamou pessoas comuns. No Antigo Testamento, Deus chamou Davi, Deus chamou o profeta Jeremias. No Novo Testamento, Deus chama os discípulos. Um pouco mais recente, há 502 anos atrás, Deus levanta Martinho Lutero e hoje nós comemoramos a Reforma Protestante para a glória de Deus. Um jovem de 34 anos. E quando nós olhamos para nosso contexto batista, sabemos que a juventude vai dos 18 aos 35, certo? Então, Martinho Lutero, com 34 anos, era um jovem. E se ele fosse batista, seria um jovem batista, amém? E vemos que hoje, Deus continua sendo o Senhor da história. E Ele está chamando uma juventude batista, uma juventude brasileira, uma juventude comprometida com o reino dEle para multiplicar, amém? E com base nesse texto, eu quero extrair alguns princípios, para que a gente possa entender o que Deus está fazendo na nossa nação, e a partir do modelo que é Jesus Cristo, nós possamos aplicar isso em nossa vida, em nossa nação, amém? Deixa eu voltar aqui. Passa aí para mim, volta primeiro aí, que aqui deu tilt. Então, o primeiro ponto, meus irmãos, com base nessa passagem, eu quero dizer que pessoas comuns se tornam líderes extraordinários quando nós multiplicamos o reino de Deus. Marcos, ele começa dizendo que depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia, proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. Jesus, o nosso modelo de discípulo, o nosso modelo de discipulado, ele veio ao mundo anunciando que o reino de Deus chegou. E quando nós olhamos para o Projeto Amazônia, quando nós olhamos para o sertão, para o Radical Brasil em nossa nação, o Projeto Amazônia ele é fundamentado ali na passagem de Lucas 10, onde Jesus manda os 70 ou os 72, dependendo da sua versão, envia esses novos discípulos aos povoados, às províncias, anunciando que o reino de Deus chegou naquele lugar. E ele manda que eles curassem aquelas pessoas, que eles comessem o que aquelas pessoas dessem a ele. E ali na Amazônia, às vezes, a gente tem que comer o que as pessoas dão pra gente. Imagine eu, um carioca que sai lá do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro aí? Aí? Glória a Deus. E vou lá para a Amazônia, gente, lá para o interior, 3 dias de barco de Manaus. E lá é peixe e farinha quase todo dia, gente. É peixe e farinha quase todo dia. E com carioca a gente não come peixe todo dia, né, gente? Mas Deus é tão bom que no mês passado eu fui fazer mobilização lá no sul do Maranhão e Tocantins. Cadê o povo do sul do Maranhão e Tocantins aí? Gente, eu engordei 8 quilos ali no Maranhão. Eu comi carne todo dia, para a glória de Deus. Eu comi carne durante o tempo todo que eu estou na Amazônia e o tempo que eu vou ficar lá. Deus é bom, gente. Mas nós, radicais, jovens, batistas, gente, estamos ali, nas comunidades ribeirinhas, no sertão, no cerrado, nas cristolândias, no sul, anunciando que o reino de Deus chegou, seguindo o modelo de Jesus Cristo, porque Jesus é o nosso padrão, gente. São princípios que nos motivam a fazer discípulos, porque esse é o plano de Deus antes mesmo da fundação do mundo. E ali na Amazônia, rapaz, eu tô... Pode voltar ao primeiro ponto aí? Passa aí, cara, que eu não estou habituado com isso não. E, recentemente, eu li um livro de um pastor amigo meu que está aqui, pastor Tony Zamba, está aí? Cadê? Dá um sinal aí. Não estou vendo. É muita gente. Ali, pastor Tony Zamba, ele escreveu um livro e ele mandou esse livro lá para a Amazônia, gente. E eu fiquei muito feliz porque missionário, quando ganha presente lá na Amazônia, é difícil chegar, mas quando chega a gente fica feliz da vida. E ele mandou pela Kelma. E aí a Kelma me passou o presente, o livro que ele escreveu é Juventude Multiplicadora. E esse livro abençoou a minha vida. Eu tenho compartilhado com os discípulos ali na comunidade o que Deus usou o pastor Tony para escrever aos jovens batistas. E uma frase que ele diz que todo jovem é um multiplicador ou alvo da multiplicação. Você é um multiplicador ou alvo da multiplicação? O jovem da sua igreja, ou ele é um multiplicador ou ele é alvo da multiplicação? Temos milhares de jovens em nosso Brasil que é alvo da multiplicação. E na sua igreja você tem jovens que são multiplicadores.
e esses jovens têm que ir de encontro a eles, anunciando que o reino de Deus chegou, anunciando que Jesus pode transformar a vida dele. Porque não somos nós, gente, que transformam pessoas comuns em líderes extraordinários. Nós não somos tão bons para isso, mas Jesus, ele é bom o suficiente. E o legal de tudo é que nós estamos nele. E é por isso que nós conseguimos contribuir para a transformação de pessoas, porque é Jesus que transforma. Repita comigo: Jesus transforma. Glória a Deus. Amém? Então, meus irmãos, ali na Amazônia, Jesus tem transformado pessoas, transformado líderes, pessoas comuns, por meio de jovens que decidiram largar tudo, deixar a faculdade, deixar os planos de ter uma carreira bem-sucedida para poder fazer discípulos ali na Amazônia. E o segundo ponto que eu quero trazer para os irmãos hoje, está ali na passagem onde diz que pessoas comuns se tornam líderes extraordinários quando nós vamos ao encontro dessas pessoas. Jesus, ele estava à beira do mar da Galileia, pela região da Galileia, e ele foi ao encontro de Simão, de André, de João, de Tiago. Jesus, ele tinha um plano, Jesus tinha um objetivo. E interessante que Mateus, quando escreve o Evangelho, na verdade João, quando escreve o Evangelho, João, ele diz que Jesus já havia passado algum tempo com esses discípulos. Lá em João 1, 40 a 42, diz que os discípulos, os seguidores de João Batista, seguiram Jesus e passaram o restante do dia com eles. E interessante é que ali ele confirma quem são esses discípulos. E eram exatamente Simão e André. Na verdade, André conheceu Jesus e apresentou a Simão. E os outros dois discípulos não falam o nome, mas provavelmente seria João e Tiago. E nós percebemos que Jesus já havia passado tempo com esses discípulos, já tinha tido relacionamento discipulador, tempo de qualidade. Mas em outra ocasião, Jesus Cristo vai ao encontro desses discípulos e os convidam a serem seus discípulos e promete a eles que transformaria eles em pescadores de homens. E nós, como missionários, como discípulos de Jesus Cristo, nós devemos ir ao encontro de pessoas comuns que Deus quer levantar em nossa nação, para transformar a nossa nação, como ouvimos aqui, transformar o mundo. E ali na comunidade do Canhambé, eu cheguei ali, vai fazer 4 anos no ano que vem, estou ali igual a Brenda, 3 anos e 8 meses no projeto Radical Amazônia. E quando eu cheguei na comunidade do Canhambé, juntamente com o Everton e o Ramos, que eram meus parceiros de campo, fiquei um tempo com o Marcos também, mas o Marcos casou, me abandonou. Tomás vai casar também, vai me abandonar. Mas nós... Está chegando, está chegando, glória a Deus. E quando nós fomos para aquela comunidade, há 3 dias de barco de Manaus, uma comunidade onde não tem sinal de operadora, gente, até hoje, mas graças a Deus chegou um sinal de internet, Wi-Fi, quando chove não funciona muito bem, mas dá para a gente mandar um oi para a família. E quando chegamos naquela comunidade não tinha um trabalho batista, nós chegamos com o objetivo de plantar uma igreja batista por meio da multiplicação de discípulos. Uma igreja contextualizada e relevante para aquela comunidade. E quando chegamos na comunidade do Canhambé, o primeiro grupo que nos receberam, gente, foram crianças, foram jovens, a nova geração. E quando eu fui criança na igreja, participava da escola bíblica, eu sempre fui embaixador. Tem embaixador aí? Uma vez embaixador? Sempre embaixador, bem. Isso aí, gostei, vibrei. E, gente, cheguei na Amazônia, claro que o pastor Donaldo e a irmã Marinalva treinam a gente ali. E a irmã Marinalva sempre falou para mim ali no treinamento, você deve ser agente de transformação. E aí porque eu tenho que ser agente de transformação, agente da multiplicação do reino de Deus. Mas quando eu cheguei na comunidade, como a gente fala, eu cheguei cru, né? Carioca, na Amazônia. Falei, cara, a única coisa que eu sei fazer bem é ser embaixador do rei. E quando eu olhei aqueles meninos, cara, eu falei, dá para a gente montar uma embaixada. E aí, chegamos na comunidade, aqueles meninos que levaram nossas malas para casa, juntamos com ele, ó, quinta-feira você vem aqui, a gente vai jogar um futebol, a gente vai fazer uma reunião, e começamos a reunião com os embaixadores do rei. Os meninos não sabiam nem o que era embaixador, e a gente foi ensinando, através do futebol, relacionamento explorador, tempo de qualidade. A gente vê que Jesus passou o tempo de qualidade com os discípulos. E aí a gente conseguiu se aproximar desses meninos.
E dentro daquele grupo, foram vários meninos, nós começamos a identificar líderes em potencial. Meninos que tinham uma certa liderança no meio dos outros. Meninos improváveis que às vezes não falavam nada, mas a gente identificava que ele poderia ser um grande líder. E o nosso objetivo como radicais, plantadores de igreja ali na Amazônia, é ir para a comunidade e formar líderes autóctonos, líderes locais, não é isso, pastor Donaldo? E aí, quando eu encontrei naquele grupo de embaixadores, juntamente com os missionários, líderes que poderiam assumir aquele trabalho. E nós começamos a trabalhar, e estamos trabalhando já há 3 anos e 8 meses na vida desses meninos. E essa foto ali mostra um pouco da nossa reunião, né? Na sala da nossa casa, que era o nosso templo, e a gente não tinha nem mais espaço para esses meninos. Mas teve esses dois do cantinho aqui, o Madison, que era um jovem de 14 anos, quando nós chegamos ali. E hoje ele está com 17 anos. O Madison não frequentava nenhuma igreja, o Madison ainda não tinha o reino de Deus. Nós chegamos, anunciamos o reino de Deus na vida do Madison. O Madison compreendeu a transformação que o reino de Deus pode fazer na vida dele. O Madison se tornou um discípulo. E o Madison foi para a escola como todo jovem vai para a escola, como todo jovem vai para a faculdade, para o trabalho. Mas ele foi com a mentalidade que agora ele era discípulo de Jesus e que ele deveria chamar outras pessoas e ir ao encontro de outras pessoas para torná-los discípulos de Jesus também. E o Madison conheceu o Bruno. E aí chamou o Bruno. Bruno, vamos para a embaixada. Bruno, vamos fazer isso. Bruno, vamos passar um tempo de qualidade. O Bruno também nunca tinha ido para nenhuma denominação, nenhuma igreja. Mas ele começou a ir para os embaixadores, gente. Uma das nossas organizações missionárias mais antigas, 71 anos, que tem transformado vidas. Quantos pastores aqui foram embaixadores do rei? Glória a Deus. Mensageiras do rei? Uma vez mensageira? Amados, as nossas organizações missionárias têm princípios importantes. E juntamente com os princípios de igreja multiplicadora, nós podemos potencializar as nossas organizações missionárias. Então eu quero desafiar você que é líder, você que é batista por convicção, não abandone as nossas organizações missionárias. Porque os futuros missionários da Junta de Missões Nacionais, da Junta de Missões Mundiais, os pastores e líderes da nossa denominação batista estão nas nossas organizações missionárias. Amém? Por isso nós devemos investir na nova geração, devemos investir em adolescentes, crianças. Multiplica infantil é uma maravilha, gente. Devemos investir e precisamos passar a visão. E jovem, pegue a visão. Precisamos pegar a visão. E o Madison trabalhou na vida do Bruno, está trabalhando há 2 anos na vida do Bruno. No janeiro desse ano, ele teve o privilégio de levar o Bruno às águas, no batismo. E hoje, o Madison e o Bruno são os conselheiros dos embaixadores do rei na nossa comunidade. O Madison e o Bruno estão cuidando de outros meninos. E na última reunião que nós tivemos ali na comunidade, eu e Tomás, agora nós fazemos uma espécie de mentoria com os embaixadores. Nós chamamos os meninos, os embaixadores discipuladores. No total são 7 embaixadores. E o Madison e o Bruno são os conselheiros e os outros são embaixadores-chefes, que são os discipuladores dos mais novos. E nós passamos para eles a responsabilidade de cuidar dos outros meninos. E a gente trabalha com uma dinâmica lá que tem o embaixador do mês. O embaixador do mês foi um menino que eu nem conheço direito, mas que foi convidado por outro embaixador, que é o embaixador discipulador. Então a gente vê como as nossas organizações missionárias têm o potencial de fazer discípulos e discípulos maduros. Se nós queremos igrejas saudáveis, se nós queremos pessoas saudáveis, precisamos ter jovens saudáveis. Amém? O próximo slide. Falar um pouco das mensageiras, né, para não puxar a sardinha para os embaixadores, né? Gente, também trabalhamos com a organização missionária Mensageiras do Rei. E isso tem mudado a vida daquelas meninas na nossa comunidade. No interior do Amazonas, gente, as meninas não têm um referencial de mulher. E eu louvo a Deus pelas missionárias radicais, que são mais valentes do que muitos homens lá no Radical, né? E essas meninas, gente, essas missionárias, acredito que lá no sertão, em todo lugar do Brasil, essas meninas têm sido exemplo para outras meninas. E a maior dificuldade minha e do Tomás, no nosso campo missionário, é porque nós somos homens, e na cultura ribeirinha não é comum os homens cuidarem de mulheres, né? Isso pega mal, né? Fica meio estranho. Mas nós oramos ao Senhor, e Deus levantou uma líder local, chamada Francis Cleia, uma menina de 16 anos, e hoje ela é líder das Mensageiras do Rei.
uma líder local que foi alcançada pelo reino de Deus, hoje é referência para as meninas da nossa comunidade. As suas missionárias são referência para as meninas ribeirinhas da Amazônia. Então, por isso nós precisamos avançar, gente, mandar mulheres para o campo missionário, amém? Essas missionárias, tem missionário casamenteiro aí, tem radical que está fazendo 6 casamentos, pastor Brunão. Já está indo para 6 casamentos. Sara e Dani e Raquel, 6 casamentos, virou radical casamenteiro. Gente. Onde vocês já viram radical casar alguém? Né? É extraordinário. Mas Deus tem usado, gente, pessoas comuns, como a Francicléia, como as meninas do radical, para transformar a vida dos ribeirinhos da Amazônia. Amém? Terceiro ponto que eu quero destacar nessa noite, partindo da palavra de Deus, do exemplo de Jesus, é que pessoas comuns se tornam líderes extraordinários quando nós ensinamos a importância de serem líderes multiplicadores. Jesus fez a promessa aos seus discípulos, que eram pescadores, pegou algo do seu contexto e falou para ele, se vocês me seguirem, eu farei de vocês pescadores de homens. Isso é algo extraordinário. Isso é algo que homem nenhum consegue fazer, mas Jesus, sendo Deus, vindo ao mundo como homem, ele prometeu aos seus discípulos que fariam deles pescadores de homens, ou seja, líderes extraordinários. E ali na Amazônia, Deus tem levantado em nossa congregação pessoas que têm se tornado líderes. A nossa congregação é uma congregação pequena ainda, por enquanto, né? Mas Deus já tem levantado pessoas como a Francilene e o William. São 2 jovens, a Francilene tem 24 anos, o William tem 27. O William é o professor da escola. O William, ele mora numa comunidade a 5 horas de motor 15, de barco a 10 horas da nossa comunidade. O William, no ano passado, foi dar aula em nossa comunidade. A Francilene é irmã da Franciscléia, então nós já tínhamos um relacionamento discipulador. Francilene, Franciscléia, Valdivino, tem um monte de gente lá, tudo é Fran. E a Francilene participou das reuniões com a gente, embaixadores, pequeno grupo, e mensageiros, pequeno grupo, e a Francilene anunciou o reino de Deus para sua irmã. Sua irmã, juntamente com o namorado, né, que lá o pessoal fala mulher, esposa, mas não são casados, né? Mas convidou o William, e o William ano passado era professor na nossa escola, só que nesse ano ele precisou ir para outra comunidade. Só que o William e a Francilene estão construindo uma casa do lado da nossa congregação, e no ano que vem eles irão morar no Caiambé. E no mês passado o William estava de férias, e aí nós fomos para uma conferência de líderes locais, líderes pastores da missão Hope, né? Né, Tomás? Isso? Uma missão americana lá na Amazônia, e o William foi com a gente. O William, a gente tem colocado no coração dele de que ele será o futuro pastor da comunidade do Caiambé. Porque se nós, discípulos, passamos a vida toda aqui na terra, e nós não fazemos um discípulo, a gente fracassa. Ontem o pastor falou que a gente tem que fazer pelo menos 3 discípulos, ok? Durante o ano, né? Durante o ano, 3 discípulos. E se tu passar 4 anos, 2 anos na comunidade de Ribeirinha e não fizer um discípulo, tu não cumpriu sua missão. Charles Spurgeon, ele vai falar assim, todo cristão ou é um missionário ou é um impostor, não é? Se ele fosse, ele era batista, então se ele fosse um jovem batista hoje na atualidade, século 21, ele ia falar, ou você é um discípulo multiplicador ou você é um vacilão, entendeu? Porque nós precisamos fazer discípulos, gente. Esse é o nosso objetivo, esse é o nosso propósito. Nós precisamos fazer discípulos para a glória de Deus. Precisamos multiplicar e fazer líderes. Porque eu acredito que o Amazonas, as comunidades ribeirinhas, será ganho para Jesus quando os ribeirinhos se levantarem seus próprios líderes. O Brasil vai ser ganho para Jesus quando o brasileiro se interessar em ganhar o brasileiro. Amém? E você vai ganhar a sua cidade, o seu bairro para Jesus quando você se interessar pela sua cidade e se dedicar a ganhar ela para Jesus. Amém? Então nós estamos vendo isso acontecer na prática, gente. Líderes, o William e a Francicléia já estão comentando esses líderes multiplicadores. E, gente, meu coração encheu de alegria quando no final da conferência deram a oportunidade para eles irem lá na frente testemunhar. O William foi. Ele falou, eu gostei da conferência e hoje Deus colocou no meu coração que eu devo ser um pastor.
Isso não foi algo que eu e Tomás falamos para ele, mas foi algo que Deus falou ao coração dele. Então a gente vê que quem transforma pessoas comuns em líderes extraordinários é Jesus, gente. Nós somos apenas instrumentos, somos canal de Deus na vida das pessoas. Amém? Porque Jesus transforma. Quero passar... Passa aí para mim, por favor. Vamos todo mundo ler essa frase aqui. Vamos ler. 1, 2, 3 e... Nossa... Você que é jovem, cara, você precisa estar comprometido com a expansão do reino de Deus. Mas você precisa ensinar, você precisa ser um exemplo para os outros jovens que ainda são alvo da multiplicação. Vemos que, na atualidade, agora está na moda a teologia coach, né? Nós não precisamos de coach, gente. Nós precisamos de discípulos de Jesus. Nós precisamos de pessoas que ensinam princípios bíblicos e praticam princípios bíblicos. Você precisa ser exemplo. A teologia coach diz que você é bom, que você pode fazer tudo, mas o princípio bíblico diz que você é ruim, que você é pecador. Mas por causa de Jesus, você é bom porque você está nele. Amém? E nós precisamos de jovens com essa mentalidade. Nós precisamos entrar nas cidades, nas comunidades ribeirinhas, no sertão, no cerrado, anunciando que Jesus é bom. E Jesus transformou a minha vida e Ele quer transformar a vida de outras pessoas. Amém? Tem um videozinho, gente, que eu fiz rápido, com o Bruno e o Madison. Gente, o Bruno, ele não falava nada. Não falava nada. Eu falava, Bruno, tudo bem? Hã? É o diácono da igreja lá, o Bruno. Bruno, tá tudo bem? Bruno, vamos fazer... Só balançava a cabeça. E aí, através do relacionamento, vida na vida, a gente foi conseguindo... fazer com que ele falasse um pouquinho, e hoje o Bruno, ele fala até demais, às vezes, né? O Bruno, eu não tenho, o Tomás é mais calmo, mais manso, né? Eu sou mais agitado, então o Bruno é da característica do Tomás, então assim, às vezes eu fico, ô Bruno, vamos agita isso aí, cara, aí o Tomás vem, mas eu quero passar um vídeo, tá aí no jeito o vídeo? Eles contando a importância do discipulado, por isso que vale a pena investir em missões, por isso que vale a pena anunciar o reino de Deus, porque pessoas são transformadas em líderes extraordinários. Pode passar os vídeos? Vale muito a pena investir em pessoas, como investir em mim. E hoje eu sou um líder multiplicador, discipulador, para a honra e glória do Senhor. Vale a pena sim discipular alguém, porque como Deus discipulou outras pessoas, nós também devemos fazer isso com as pessoas. Como Jesus veio à Terra e falou da palavra de Deus para as pessoas que ainda não conheciam, hoje também eu devo falar a palavra de Deus para aquelas pessoas ainda que ainda não conhecem a palavra de Deus. Eu devo falar para aquelas pessoas ainda que estão no mundo das drogas, como o Madison também falou para mim, a palavra de Deus. Hoje eu sou líderes dos embaixadores para a glória de Deus. Amados, esses são nossos diáconos na comunidade. Esses são os líderes improváveis, líderes que hoje são extraordinários para a glória de Deus e são referência em nossa comunidade. Uma comunidade tão pequenininha, gente, no meio do rio Solimões, mas Deus está fazendo algo extraordinário por meio da multiplicação de discípulos. Então, quando nós nos comprometemos em anunciar o reino de Deus, em ir ao encontro de pessoas e ensinar a eles que é importante ser líderes multiplicadores, o reino de Deus avança. Mas o reino de Deus vai avançar por meio da sua vida. Então eu quero convidar você a se comprometer a ser um agente de multiplicação, a ser um multiplicador. Quero convidar o pastor Donaldo aqui na frente. O pastor Donaldo é um dos maiores exemplos para mim, acredito para todos os radicais, de uma pessoa comum e que hoje é um líder extraordinário na mão de Deus. O pastor Donaldo veio do interior de uma comunidade ribeirinha, na Amazônia.
Hoje ele treina todos os radicais amazônicos. Eu fui treinado pelo pastor Donaldo e pela irmã Marinalva. E a gente vê como Deus quer fazer algo extraordinário na vida de pessoas comuns, gente. Pastor Donaldo e irmã Marinalva são um exemplo para mim, acredito para todos os radicais. Então, o Radical Amazônia esse mês, né? Completou 10 anos, gente. 10 anos estamos avançando nas comunidades ribeirinhas da Amazônia. Mas esse líder, essa pessoa comum e que hoje é líder extraordinário, investiu na minha vida e na vida de vários radicais. Na Amazônia brasileira hoje somos 107 missionários, gente. Alcançamos 113 comunidades ribeirinhas. Temos 20 mil pessoas cadastradas no Sorriso Amazônia, certo? 25, atualizou. Mas Deus faz isso por meio de pessoas comuns. E eu quero convidar você a se comprometer, você que é jovem, você que é pastor, você que é líder de juventude na sua igreja, se comprometa com o reino de Deus, com a expansão do reino de Deus, através desses princípios bíblicos. E o pastor Donaldo vai orar por nós hoje. Eu sou o primeiro a estar aqui na frente. Eu quero que você levante seu lugar, não precisa vir aqui na frente não, mas levante seu lugar se comprometendo com Deus. E o pastor Donaldo vai orar por você. Amém? Glória a Deus, amém? Quero saudá-los no nome daquele que é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, conforme a força do seu poder que em nós opera. E eu louvo muito a Deus por presentear esse milagre, por estar perto aqui do Gabriel Fonseca, menino carioca, simples, extraordinário, multiplicador. E eu sou filho de ribeirinhos. Há 42 anos atrás, um senhor, que eu só lembro o primeiro nome dele, eu não o conheci, chamado Alcione. Esse senhor decidiu evangelizar um povo não alcançado. E ele saiu da sua cidade para chegar lá onde nós morávamos, meus pais moravam. Ele ia ter que remar em torno de 20 dias, parando em diversos lugares. E ele chegou lá, graças a Deus. E lá ele comeu peixe, ele comeu a farinha, o tambaqui. E ele amava Jesus, e por amor a Jesus, ele amou meus pais, que moravam lá. Minha avó adorava mais de 400 santinhos. Católicos, muito idólatras, não conheciam Jesus. Mas esse senhor amou Jesus e amou minha família, e eles se converteram. Então, minha mãe estava grávida do seu 4º filho. Agora, nova convertida, uma mulher fiel, ganhou um rádio pequeno, dava para ouvir a AM na época, graças a Deus. E lá, pela madrugada, ela estava ouvindo o pastor Donald pregar na Rádio Transmundial. E mamãe conta que, ouvindo o pastor Donald pregar, a criança saltava dentro dela. E ela fez um voto com Deus. Ela disse para Deus o seguinte: se Deus me der um filho homem, eu vou dar o nome desse pastor. E mais, eu quero que ele seja um pastor. E Deus ouviu a oração da minha mãe, e Deus serve o que vos fala. Graças a Deus que ela melhorou o meu nome, não é Donald, é Donaldo. Bem bonito, né? Deu uma melhorada no meu nome. Irmãos, antes de orarmos, ser ribeirinho não é fácil, em lugar nenhum, principalmente ali na Amazônia. E uma das coisas que mais me marcava, que eu não gostava, que eu queria sair, era de comunidades ribeirinhas. Porque até de 0 aos 13 eu morei lá. Eu remava e levava meus irmãos para a escola durante 2 horas, 3 horas. Indo e voltando, ia para a roça, ia pescar, enfim. Eu não gostava de ser um ribeirinho. Quando Deus me deu a oportunidade de vir para a cidade, estudei. Depois fiz faculdade. Aí Deus colocou no meu coração, eu queria ser um pastor. Vim para Manaus. Lá em Manaus estudei. Eu pensei, a vida de ribeirinho acabou. Pastoreamos igreja. De repente, na campanha de 2009, o pastor Fernando, se eu não for, quem irá? Deus impactou o meu coração. Surgiu o convite para nós iniciarmos um projeto chamado Radical Amazônia, juntamente com a Convenção do Amazonas, com o apoio da Junta de Missões Nacionais na época. E eu disse, não, Deus está enganado. Para ribeirinho, não. Mas Deus estava certo.
E meu coração foi tão impactado com a minha lourinha, mulher do meu amor, né? E Marinalva, ela tem medo de sapo, tem medo de tudo. Aí eu disse, eu não vou porque Marinalva não vai, Deus não é Deus de confusão. Quando orei e fui falar com Marinalva, ela disse sim. Irmãos, nesses 10 anos virei matador de sapo. Não estou nem aí. Prefiro Marinalva viva. O que eu quero dizer é o seguinte, meus irmãos, Deus me deu um sonho. Deus me deu um sonho. E esse sonho foi de ganhar o meu próprio povo, o ribeirinho para Jesus. Irmãos, eu perdi o meu direito de vida, de viver, e sonhei para a glória de Deus. Tenho sonhado com as coisas de Deus, vivo para a glória de Deus. Os meus sonhos são sonhos de Deus, porque, irmãos, nós precisamos de 8.000 missionários, só para o estado do Amazonas. Eu não estou nem falando da Amazônia, né, missionários André Germano, só do estado do Amazonas. A gente diz assim, Deus me livre, eu tenho medo de cobra, sapo, pium, tenho medo de tudo isso. Mas Deus quer usar a sua vida. Porque se Ele usou a minha, meus irmãos, eu tenho chorado para que Deus me dê almas. E a melhor maneira de ganhar almas é treinando jovens como Gabriel e essa galera toda que está aí, que são nossos líderes multiplicadores. Olha, até a 12ª turma, eu conseguia contar as almas que nós tínhamos ganhado. Agora não dá mais. Esses 2 adolescentes aí, por exemplo, eu não conheço. Não conheço, porque Deus é fiel. E a história será contada por todas as gerações. Eu queria chamar você, eu queria desafiar a juventude nessa manhã. Se nós quisermos ganhar nossa pátria para Cristo, nós precisamos morrer, a semente tem que morrer, para que ela venha nascer. Assim como esse jovem tem se doado, meus irmãos. Tem muita gente escondida na igreja e com medo de sapo, com medo de cobra. Nós precisamos ser meio medroso mesmo, para obedecer a Deus, porque tem muito corajoso que é desobediente, tem que ter muita coragem para desobedecer a Deus. Deus está chamando líderes extraordinários nessa manhã. E se você está sendo convocado por Deus, obedeça. Nos procure, nós temos aqui uma tropa de elite da Amazônia. Não só para a Amazônia, mas para todos os radicais. Para o Brasil. Chegou a hora de nós ganharmos a nossa pátria para Cristo, em nome de Jesus. Na força do Espírito Santo. Nós precisamos treinar, equipar e enviar jovens para todo o Brasil. Homens segundo o coração de Deus. Homens cheios do Espírito Santo como Gabriel. Deus quer usar a sua vida. Eu quero orar com você nesse momento. Querido Deus, nós não sabemos o que o Senhor de fato pretende fazer através de nossas vidas. Mas de uma coisa sei, nós queremos estar dentro. Nós queremos fazer a Tua vontade. Nós queremos que o Teu nome seja glorificado. Nós queremos avançar para que o inferno recue. Nós queremos ver, ó Deus, essa nação gritando, Jesus é o Senhor, para a sua glória, para a glória de Deus. Oh meu Deus, muito obrigado por fazer parte desse time. É verdade, Senhor Deus, que nós somos improváveis dos improváveis. Somente o Senhor poderia olhar para nós, lá nos rios, Paranás e Garapés, daquelas comunidades que precisam ouvir, Senhor, que um Alcione vá lá para remar 20 dias, para falar de Jesus. E a gente está com medo, que nós queremos conforto. A semente precisa morrer, Senhor. Obrigado pela vida do Gabriel, do Tomás, do Projeto Amazônia, da Junta de Missões Nacionais, da nossa liderança que tem abraçado esse projeto, ó Deus. Nós te louvamos pelo teu amor, porque o Senhor olhou para a Amazônia, e o Senhor ama o povo ribeirinho, meu Pai. O Senhor ama o sertão, o Senhor ama o sul do Brasil, o Senhor ama esse povo, e por ele o Senhor deu a sua própria vida, meu Deus. Agora, qual é a nossa resposta? A minha resposta, Senhor, eis-me aqui, para a honra e glória do teu nome.
Em nome de Jesus. Amém.